Terceiro capítulo: O mundo como ele é. A luta do inferiorizado situa-se a um nível nitidamente mais humano. As perspectivas são radicalmente novas. Trata-se da doravante clássica oposição entre as lutas de conquista e as de libertação. Frantz Fanon. Agora que você já conheceu um pouco mais sobre o método para interpretar a realidade, talvez tenha curiosidade para saber como algumas ideias e certos conceitos são compreendidos segundo essa visão. Quando pensamos em exploração, por exemplo, é preciso explicar o que queremos dizer com isso. Afinal, para alguns, a exploração só ocorre em casos em que há extrema ausência de dignidade, salários baixíssimos ou análogos à escravidão. Já para quem trabalha via marxismo, a exploração é algo mais amplo, e é por isso que a ação capaz de eliminar a exploração necessita ser muito mais ampla também. Por agora, focarei esses conceitos que ajudam a localizar o debate político no sistema em que vivemos, o capitalismo. O sistema. O capitalismo é um sistema econômico, mas como vimos que as relações de produção organizam nossa vida, o capitalismo é um sistema que também reverbera em como decidimos diversos aspectos cotidianos e como pensamos. Assim, é uma estrutura que se desenvolve por uma série de outros elementos de grande importância. Segundo Marx, o trabalho é a relação entre ser humano e natureza, na qual o ser humano regula sua própria ação com o metabolismo da natureza. Isso quer dizer que o trabalho humano transforma a natureza, mas não pode existir completamente fora dos sistemas naturais, sendo subordinado a limites de materiais e ciclos biológicos. É importante salientar que o trabalho não é qualquer atividade humana, mas uma atividade orientada para a criação de valor de uso. Levantar-se da cama de manhã pode dar trabalho, a depender do sono, mas não é trabalho, pois não gera valor de uso a partir da relação com a natureza. O valor de uso se relaciona com as propriedades de um objeto ou um serviço em satisfazer certas necessidades. Na produção de um lápis, o valor de uso do lápis está sem sua utilização para escrita e desenho. A produção de bens envolve tudo aquilo que é necessário para a produção, as forças produtivas. Os meios de produção consistem no que é necessário para poder trabalhar, como uma ferramenta, um espaço de trabalho e a própria terra. Os objetos de trabalho são as matérias que utilizamos e transformamos, como madeira e grafite, que serão trabalhadas em lápis. Finalmente, há a força de trabalho a ser empregada diretamente por quem detém os meios e os objetos, ou vendida pelo trabalhador para o dono dos meios e objetos. No capitalismo, o dono dos meios de produção contrata o trabalhador para produzir mercadorias. As mercadorias são coisas ou serviços que possuem valor de uso, mas também valor de troca. Nesse sistema, não há interesse do dono da fábrica em produzir coisas com apenas valor de uso, porque é pelo valor de troca que se perpetuará a circulação das mercadorias. Por isso mesmo, disse que, para o capitalista, a utilidade da mercadoria está justamente em sua possibilidade de ser trocada, vendida. O objetivo do capitalismo não é criar valor de uso, mas a acumulação infinita, de forma que o processo de produção é em si nada mais que um mal necessário para chegar ao objetivo maior da valorização do valor. É por um grupo ser dono dos meios de produção que esse grupo consegue exercer poder suficiente na sociedade e concentrar o trabalho de muitos ao redor de seus meios de produção. Isso quer dizer que a propriedade privada é um requisito para comprar a força de trabalho dos trabalhadores. Isso exige um nível mínimo de divisão social do trabalho em que trabalhadores produzem coisas diferentes em momentos distintos para que elas possam ser trocadas.
Isso significa também que o capitalismo precisa de trabalhadores e implica que eles não detenham os próprios meios de produção. Quando falamos por aí de propriedade privada, é a isto que nos referimos: fábricas, estabelecimentos comerciais de trabalho, terra, patentes, algoritmos, etc. A propriedade privada é um tipo de propriedade através da qual se geram mercadorias. Não se trata, portanto, de falar de um celular de uso pessoal ou de uma bicicleta cuja função é ir e voltar da escola. O celular e a bicicleta podem ser mercadorias produzidas pela exploração da força de trabalho de uma classe por parte de quem é dono dos meios de produção. Estes, sim, são propriedade privada. O celular e a bicicleta são apenas propriedade pessoal nesse caso. Sob o capitalismo, o dono dos meios de produção compra a força de trabalho de trabalhadores para a produção de mercadorias. Ele faz isso com dinheiro que aqui não é só dinheiro. Não é simplesmente R$ 2 que você esqueceu no bolso e amanhã pretende usar para pagar um café no meio do caminho para o emprego. O dinheiro que é empregado pelo capitalista para a produção de mercadorias é uma produção que pretendem que seja infinita para acumular mais e mais. É mais que dinheiro. Quando o dinheiro é usado para fazer mais dinheiro, nós os entendemos como capital. De um lado, o capitalista utiliza seu capital para comprar meios de produção e a força de trabalho de trabalhadores. Do outro, trabalhadores vendem sua força de trabalho para receber em troca o salário que lhe é oferecido e será utilizado para sua subsistência. E, caso receba mais que o custo básico de vida, garantir alguma qualidade de vida para além de sua sobrevivência. Toda pessoa que precisa vender sua força de trabalho como meio de sustento para um terceiro que enriquece a partir disso é explorada, pois o terceiro se apropria do valor criado pelo trabalhador para si mesmo. A exploração não é sempre a mesma e é impactada qualitativamente pelas condições do trabalho. Karl Marx explica que, no contexto fabril, ao vender sua força de trabalho e o operário é obrigado a fazê-lo no regime atual, ele cede ao capitalista o direito de empregar essa força. Essa relação é de obrigação porque uma parte possui mais necessidade vital que a outra. E é por isso que, muitas vezes, o trabalhador tolera salário baixo, condições indignas de atuação ou ameaças para evitar o desemprego e a miséria extrema. Isso quer dizer que, apesar de a relação ser livre no sentido de que o empregador não é dono da pessoa e não pode vendê-la como mercadoria, nem forçá-la a trabalhar sem remuneração, sua força de trabalho é mercadoria e sua liberdade é limitada pela natureza opressora da estrutura capitalista. A trabalhadora se submete a trabalho determinado fora da própria autonomia. Os frutos desse trabalho não lhe pertencem e seu empregador acumula a partir do excedente do trabalho de todos seus trabalhadores. O trabalho sob o capitalismo se torna alienado. A relação não é baseada na relação entre as pessoas, mas pelo movimento das mercadorias que são produzidas e trocadas. A isso, Marx se referia como fetichismo da mercadoria. Uma sociedade voltada para as mercadorias é evidenciada na forma como o total que se recebe pelas mercadorias é mais que o total pago para quem as produz. O patrão, nesse caso, pode acumular mais capital justamente porque paga aos trabalhadores menos do que recebe em troca das mercadorias produzidas, mesmo após compensar os custos iniciais. A mais-valia consiste na diferença entre o valor apropriado pelo capitalista e o valor que retorna aos trabalhadores por meio da remuneração. O fato de que o salário mínimo da nossa sociedade é realmente insuficiente para garantir qualidade de vida para quem trabalha, significa que sua função é apenas seguir reproduzindo a maioria da classe trabalhadora. Assim, a maioria continuará a existir e continuará a depender de vender sua força de trabalho pelo salário mínimo, ou até menos em casos informais e mais precarizados, para existir.
É um ciclo vicioso em que a pobreza circula de um lado para garantir a acumulação de riqueza do outro. Sobre isso, Engels diz: desde que a civilização se baseia na exploração de uma classe por outra, todo o seu desenvolvimento se opera numa constante contradição. Cada progresso na produção é ao mesmo tempo um retrocesso na condição da classe oprimida, isso é, da imensa maioria. Cada benefício para uns é necessariamente um prejuízo para outros. Cada grau de emancipação conseguido por uma classe é um novo elemento de opressão para outra. Os trabalhadores, sob condição de exploração, formam uma classe, enquanto os capitalistas que acumulam e exploram formam outra. Você já deve ter ouvido ou lido termos sinônimos por aí, em que a classe trabalhadora corresponde ao proletariado, enquanto o capitalista acumulador é conhecido como burguês, parte da burguesia. A sociedade, quanto mais complexa se torna por causa da divisão social do trabalho, que hoje é internacional, e o desenvolvimento de formas mais elaboradas de enriquecimento, como, por meio do mercado financeiro e seus artefatos, produzem em si frações entre essas classes. No Brasil, ao olhar para a classe trabalhadora, Florestan Fernandes fala da diferença de posição e a experiência entre os trabalhadores integrados e os não integrados. Já Lélia Gonzalez fala de massa marginal e não marginal e dos tipos diferentes de trabalhadores existentes. Com isso, as classificações mais precisas se alteram de acordo com contextos. Há a figura do servidor público, que vende sua força de trabalho não para o burguês, mas para o Estado, que, por sua vez, é gerente da sociedade capitalista e favorece a existência do burguês. Há também a figura do comerciante pequeno burguês que explora a força de trabalho de seus empregados, geralmente poucos, e investe sua própria força de trabalho. O importante ressaltar aqui é a tendência do sistema como retratada por Engels, uma classe majoritária explorada em níveis diferentes, por uma classe minoritária que enriquece em níveis diferentes. A essa contradição entre explorados e exploradores, entre oprimidos e opressores, chamamos antagonismo de classe. Novas mercadorias são produzidas e comercializadas o tempo todo. Muitas são consumidas justamente pela classe trabalhadora que vende sua força de trabalho e consome indiretamente o que produz como classe. Os ganhos em tecnologia somados à produção de desejos de consumo, como se fossem equivalentes à qualidade de vida ou até mesmo à felicidade, revelam mais uma pequena contradição. Via de regra, os trabalhadores vêm recebendo uma parcela cada vez menor da renda nacional total, mas agora possuem telefones celulares e tablets. Enquanto isso, 1% mais rico abocanha uma porção cada vez maior do valor geral total. O capitalismo é um sistema que gera contradições, que geram crises que são gerenciadas por várias ferramentas que determinam quem pagará a conta a fim de que as contradições sejam mantidas por um fio novamente. As crises são meras interferências para o capitalista e sua ausência representa um momento de estabilidade e recuperação. É como o caso do bilionário Jeff Bezos, que já afirmou investir na Blue Origin, sua empresa privada de astronáutica, justamente por ter tanto dinheiro que não sabia mais o que fazer com ele. Bezos é dono da Amazon e tem outros investimentos. É a mesma Amazon que facilita a circulação de mercadorias e alimenta tendências consumistas, enquanto é conhecida por condições de trabalho que variam de indesejáveis a desumanos por práticas antissindicais. Daí, podemos identificar mais contradições. Enquanto alguém como Bezos existe nos Estados Unidos, há famílias que passam fome no Brasil. Há pessoas que dirigem carros de luxo na França, outras que precisam caminhar vários quilômetros a pé para garantir água para sua casa na Índia. Há quem utilize apenas utensílios descartáveis de plástico em casa por ter preguiça de lavá-los no Canadá, e famílias inteiras que usam pratos de plástico por não receberem água suficiente por mês em sua casa na Palestina devido à colonização do seu território por Israel.
Periferias empobrecidas se tornam mais vulneráveis pela negligência pública em termos de infraestrutura e por um planejamento urbano que assegura que os mais pobres economicamente se tornem também mais pobres ecologicamente. O racismo ambiental contribui para que grupos racializados e marginalizados paguem um preço maior na forma de impactos destrutivos comparado a quem está mais bem posicionado nas estruturas, e em especial em relação aos grandes responsáveis, que muitas vezes atuam deliberadamente para transferir os custos e os impactos. Pessoas contribuem em níveis diferentes de acordo com seu poder econômico, com onde moram, com que serviços possuem à disposição, com o sistema político de seu país, com sua identidade de gênero e com vários outros fatores. Exatamente por isso, não é possível analisar o problema do capitalismo apenas através da agência. Alguns poucos têm muito mais agência que a maioria, e isso se relaciona com a estrutura do sistema. Bezos certamente tem mais agência no sistema global que eu como indivíduo e que você como indivíduo. Não imagino que alguém com a agência do poder econômico de Bezos leia esse livro, mas nunca se sabe. O segredo de burgueses como ele é dominar setores inteiros e tomar seus serviços indispensáveis. Celulares são manufaturados hoje para durar pouco tempo por meio da obsolescência programada, gerando desperdício de materiais naturais e exploração de trabalhadores no caminho. Mesmo assim, tenho um celular e minha agência como indivíduo não é suficiente para frear esse problema. Uma opção seria não ter celular, o que, aliás, por questão de poder aquisitivo, é a realidade de muita gente. No caso dessas pessoas, não é sobre escolha, mas sobre não ter escolha. E eu que tenho escolhas percebo quão limitadas elas podem ser quando o sistema segue um padrão de exploração de seres humanos e da natureza. Os grandes burgueses podem até criar linhas de produtos com menor obsolescência, mas não serão as mercadorias que mais lhes enriquecerão. Então há pouco incentivo para, além da criação de pequenos nichos de mercado para quem conseguir e quiser comprar. A verdade, porém, é que até mesmo o produto mais sustentável, produzido dentro do modo capitalista de produção, terá algum nível de exploração embutido em si, para tirar a exploração apenas acabando com o sistema. Historicamente, o capitalismo se desenvolveu como sistema dominante e, mesmo que uma pessoa consiga escapar individualmente de relações capitalistas, por exemplo, ao se isolar em uma comunidade autossuficiente, essa ação individual não altera a dominação do sistema. É por isso que o capitalismo é considerado um fato social, pois coage até aqueles que não concordam com o sistema a viver sob ele caso queiram estar em sociedade. Por causa desse aspecto totalizante do capitalismo, não é possível exigir que uma pessoa anticapitalista simplesmente viva em um local não capitalista. O anticapitalismo se opõe ao sistema e até anticapitalistas que vivem hoje em sociedades atreladas ao socialismo, vide Cuba, devem permanecer anticapitalistas por conta do sistema global e também pelo alerta contra a influência capitalista em suas próprias sociedades. Cuba é uma ilha no Mar do Caribe, condição que lhe rende imagens de praias paradisíacas, junto às figuras de Che Guevara e Fidel Castro. Mas, no século XXI, pensar em Cuba também deveria trazer imagens do risco que o país sofre por ser uma ilha sob um processo desenfreado de mudanças climáticas. O enorme impacto ambiental de nossa era não é resultado de simples ação humana, mas de ação humana no sistema capitalista. Se o capitalismo é um sistema de acumulação contínua, essa acumulação tem que ser baseada em algo, no caso, na exploração da força de trabalho e dos materiais de natureza. Daí, a enorme desigualdade sob a qual vivemos e problemas catastróficos como as mudanças climáticas. As mudanças climáticas deste século não advêm de um ciclo natural de aquecimento planetário. A causa é identificada cientificamente como fruto de atividade humana. É uma causa antropogênica, mas não qualquer uma,
ou seja, reflexo de como a sociedade global se desenvolveu, principalmente a partir da Revolução Industrial com a queima de combustíveis fósseis. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, é a maior autoridade científica hoje sobre o processo de aquecimento global, e seus relatórios identificam que a temperatura média global já aumentou consideravelmente de 1880 até hoje e alertam para os riscos caso ultrapassemos 1,5 graus Celsius de aumento em temperatura. Caso ultrapassemos 2 graus Celsius, a situação ficará ainda mais grave, especialmente devido à imprevisibilidade de um desequilíbrio global do clima. A princípio, 1,5 graus ou 2 graus Celsius parecem pouca coisa, mas sabemos que tudo depende da escala. Esse aumento na temperatura média do corpo humano poderia indicar febre para você, mas não para a pessoa no quarto ao lado. Nas oscilações do tempo durante o dia em uma cidade não é nada demais. Na escala planetária, que é a escala do clima, significa alterações graves no funcionamento de ecossistemas inteiros. Podemos falar de mais dias de temperaturas extremas, o que afeta a vida cotidiana e também a agricultura. Fenômenos como secas, chuvas e furacões se intensificam. Há previsão de uma grande perda de biodiversidade na Terra, assim como de aquecimento dos oceanos e derretimento do gelo, o que, por sua vez, leva ao aumento do nível do mar. Isso é ainda mais preocupante para Cuba e outras ilhas, mas deveria ser motivo de atenção de todo mundo. É justamente por isso que nos referimos a fenômenos assim como sistêmicos. É justamente por isso que soluções para o aquecimento global, que continuam afirmando a lógica do sistema capitalista, devem ser tratadas como falsas soluções, uma vez que a sanha de acumulação do sistema está no centro da pressão exercida sobre o metabolismo da natureza. As mudanças climáticas hoje são fruto da atividade industrial e comercial humana voltada para a acumulação intensa. As fontes de emissão de gases de efeito estufa são diversas, mas sua escala está completamente relacionada a como produzimos e aos padrões de consumo incentivados por essa lógica de produção. A dependência de combustíveis fósseis para a produção de mercadorias, combinada ao desmatamento que gera mudança no uso do solo para a criação de animais na pecuária de grande escala e outros interesses do agronegócio, contribuem em níveis assustadores para o aquecimento do clima. Para além desse efeito, podemos falar de poluição, destruição de ecossistemas por mineração, desperdício, perda de biodiversidade na fauna e na flora, interrupção do ciclo da água e tantos outros eixos de impacto ambiental conectados à sede do capital. A lógica passa por transformar a vida em mercadoria, de maneira a vender coisas, serviços e até mesmo afetos em um mercado voltado para o lucro. Por isso, o sistema capitalista precisa extrair minérios diversos da forma mais barata possível e demanda um número gigantesco de bens naturais vistos somente como recursos, tais quais água e energia. Todavia, quando há escassez de algum desses bens, é ao consumidor final que o governo se dirige quando fala de tomar banhos mais rápidos, por exemplo. Não que não seja desejável que indivíduos economizem no uso da água, mas percebe a contradição em termos de proporção? O problema é potencializado quando se tem em vida que o sistema capitalista cria demandas pela influência ideológica, como o consumismo influenciado por meio da propaganda, que hoje não está presente apenas nos intervalos televisivos, mas também nas peças publicitárias online, nos produtos usados por grandes influenciadores digitais, que crescem com o objetivo de enriquecer com a venda da própria imagem. Nesse modelo, enquanto pessoas passam fome em diversas partes do mundo, as sociedades são incentivadas a comer muito mais carne que antes, a fim de atender ao crescimento da agropecuária, cuja existência está ligada ao desmatamento, ao roubo de territórios indígenas, ao desperdício de água, violência no campo, desenvolvimento de químicos nocivos a seres humanos e biomas, exploração de trabalhadores e a enorme crueldade contra animais.
O capitalismo é um sistema de contradições, além de se estabelecer na exploração de uma maioria por uma minoria. Destrói os mesmos ciclos naturais dos quais depende para seguir produzindo. É um sistema de rupturas metabólicas contínuas. Para se manter, os agentes capitalistas precisam de uma sociedade organizada em vários níveis diferentes de desigualdade, de modo a dividir quem trabalha entre quem vale apenas pela força de trabalho e quem vale também pelo poder de consumo. Para isso, é importante nutrir uma ordem de pensamento que justifica o capitalismo como o único sistema possível, enquanto uma força política como o Estado ajuda a gerar legitimidade e impor coerção quando necessária para manter o sistema. Como o capitalismo se organiza? É impossível considerar classe sem demais elementos que organizam a vida de alguém a partir de sua identidade. Podemos falar aqui de raça, gênero e sexualidade, mas a inserção de uma pessoa na sociedade, no mercado de trabalho, também depende de fatores como nacionalidade e de seu corpo. Como diz Juliana Borges, o capitalismo é um sistema indissociado das desigualdades e da dominação do outro, visando a lucro e acúmulo e concentração de riquezas. Ou seja, principalmente no contexto brasileiro, a questão racial é muito importante, pois o país foi construído e segue sendo com base na colonização e na escravização de corpos racializados. O racismo vai além de ofensas e agressões individuais, embora graves, porque o impacto individual na realidade, é resultado de uma estrutura que normaliza violências no nível micro a partir da violência e exclusão sistêmica de povos racializados no nível macro. No Brasil, isso fica evidenciado pela estrutura de racismo contra a população negra e povos indígenas, além de outros grupos raciais. Lélia Gonzalez, uma das maiores pensadoras negras do Brasil, explica que, no geral, a população negra brasileira foi excluída da participação no processo de desenvolvimento, ficou relegada à condição de massa marginal, mergulhada na pobreza, na fome crônica, no desamparo. E isso se deu por diversos mecanismos de subordinação. Quando a exclusão e a discriminação ocorrem de forma sistêmica, identificamos uma estrutura por trás disto. No caso, a estrutura de supremacia racial branca que foi e é chave para processos de dominação ao redor do mundo. É por isso que Silvia Almeida estabelece que, apesar de haver racismo individual e institucional, sua existência como parte do racismo estrutural nos leva a entender o racismo como processo político e processo histórico. Ele explica que, porque o racismo é um processo político que afeta negativamente grupos sociais inteiros, não há como falar de racismo reverso ou coisas assim. Afinal, o racismo ganha suporte nas instituições e na ideologia de uma sociedade. E o que o capitalismo tem a ver com isso? As relações de mercado não existem num vácuo, mas se relacionam e se apropriam de outras formas de discriminação e desigualdade de acordo com os interesses do sistema. Como o capitalismo influencia não somente as relações materiais e econômicas, mas também a produção de sujeitos, de acordo com o que Engels nos alertou, existe uma mediação entre classes e categorias de raça, gênero, sexualidade, etnia, nacionalidade e questões sobre quais corpos são lidos como normais de acordo com cada sociedade. Como pessoas se tornam exploradas ou exploradoras no sistema capitalista, o sistema faz a incorporação de preconceitos e discriminação que serão atualizados para funcionar como modos de subjetivação no interior do capitalismo. Há uma relação direta entre a ideologia racista perpetuada na sociedade e como a estrutura econômica se alimenta desse racismo e, portanto, retroalimenta o ciclo de acordo com interesses da época.
Para Clóvis Moura, esse é o retrato da estrutura social do Brasil, uma vez que, na passagem do trabalho escravo para o livre, a estrutura permaneceu basicamente a mesma. Os mecanismos de dominação, inclusive ideológicos, foram mantidos e aperfeiçoados. A ideologia racista não se sustentaria sozinha, não fosse a existência e a reprodução dos mecanismos de dominação, ou seja, a materialidade do racismo. Ao mesmo tempo, a ideologia racista contribui para que a exclusão de grupos sociais inteiros seja tratada como normal e para que a violência seja sempre uma opção para os defensores dessa normalidade. A objetificação e a desumanização de corpos racializados, uma espécie de coisificação, é material e simbólica ao mesmo tempo. Não por acaso, a maioria das pessoas encarceradas no Brasil hoje é negra e a maioria das vítimas de violência policial nas periferias brasileiras também é negra. Não por acaso, a estratégia do Estado brasileiro para os povos indígenas reside em rejeitar ou atrasar processos de demarcação de seus territórios a fim de promover uma assimilação na cultura branca e criar mais um segmento de trabalhadores que precise vender sua força de trabalho para sobreviver, seja para o capitalista da cidade, seja para o capitalista do campo, na forma do agronegócio. Aqui mostra-se importante destacar o impacto do etnocídio e do genocídio indígenas no Brasil e ao redor do mundo. Apesar de caminharem juntos, o etnocídio difere do genocídio no sentido que utiliza de ferramentas como apagamento da cultura, da língua e remoção de territórios tradicionais, o que enfraquece as comunidades dos povos atingidos. Indígenas são alvo de forte etnocídio desde o período da colonização portuguesa no Brasil, mas outras minorias também são afetadas por atrapalharem interesses como os da propriedade da terra ou ameaçarem expectativas conservadoras de padrões culturais. O genocídio, por sua vez, consiste em políticas concretas e deliberadas com o intuito de eliminar parte ou a totalidade de uma comunidade ou um povo. O genocídio é o assassinato em massa. Pode ser causado por violência massificada por um grupo ou pelo Estado, mas também por meio de políticas específicas que discriminam e enfraquecem o grupo-alvo. Um genocídio promove uma limpeza étnica que também ocorre via remoções, expulsão de territórios, destruição de patrimônios e a infraestrutura de uma comunidade. Além desse âmbito, ao olhar para a materialidade da organização do capitalismo, é impossível negar o papel da divisão social por meio do gênero. O gênero é um fator importante da sociedade patriarcal na organização da divisão de trabalho público e doméstico, visível e invisível e até mesmo remunerado e não remunerado ou mal remunerado. Quando digo patriarcal, refiro-me à estrutura conhecida como patriarcado, que é um sistema de lógica própria, a da opressão de gênero, mas não é um sistema autônomo que existe isolado do capitalismo. Ao contrário, hoje, o sistema de dominação na base do gênero se desenvolve dentro de um contexto de propriedade e trabalho. Assim, a afirmação de Engels sobre o materialismo histórico aponta como analisar também a opressão da mulher. Como coloca Cínzia Arusa, há vários entendimentos nos estudos feministas sobre o sistema patriarcal, e uma definição mais genérica seria um sistema de relações tanto materiais como culturais de dominação e exploração de mulheres por homens. Este é um sistema com sua própria lógica que é, ao mesmo tempo, maleável a mudanças históricas em uma relação de continuidade com o capitalismo. Enquanto o patriarcado corresponde à estruturação da opressão, o machismo é a expressão direta dessa opressão e se manifesta como violência, discriminação, imposição, objetificação e desvalorização.
A opressão de gênero não simplesmente se cruza com a exploração de classe. Há uma articulação que gera uma lógica para a divisão do trabalho, para a geração de valor e que intensifica processos de objetificação que são de interesse de machistas e do sistema capitalista, que por si só tem a objetificação e a alienação como elementos centrais de sua operação. Existe um conceito do feminismo marxista que é fundamental para a compreensão dessa articulação entre gênero e classe que colabora para o entendimento unificado do capitalismo e sua dimensão patriarcal. Trata-se do conceito de reprodução social que traz à tona o trabalho envolvido na reprodução de seres humanos e na reprodução da força de trabalho, ou seja, todo trabalho que envolve cuidado, criação, planejamento, execução de tarefas domésticas e até mesmo afeto que auxilia na manutenção da vida de crianças, adultos e pessoas idosas. As tarefas de reprodução social, em geral, são divididas de acordo com o gênero na sociedade. Por mais que existam residências em que as tarefas domésticas são divididas de forma igualitária, sem distinguir papéis tradicionais de gênero, a norma social ainda impõe que certos afazeres são coisa de mulher, e a expectativa ainda recai sobre a mulher. Por esse motivo, feministas marxistas explicam que o trabalho doméstico costuma ser invisibilizado, não remunerado ou mal remunerado, no caso de sociedades em que a classe trabalhadora também é altamente racializada. Isso muitas vezes resulta em dinâmicas como a da mulher negra, que é empregada doméstica e se torna responsável pelos afazeres de reprodução social na residência em que faz trabalho remunerado, em geral mal remunerado, e os afazeres da própria residência. A lógica da mulher que trabalha fora e também faz o trabalho doméstico na própria casa é a de jornada dupla de trabalho. Com a precarização do trabalho, custos crescentes de vida e pouco apoio estatal na área de cuidado, como acesso a creches, a dinâmica da mulher trabalhadora pode chegar até a jornadas triplas e quádruplas. Essa situação é extremamente vantajosa para capitalistas e para o Estado capitalista, pois o custo da reprodução social não é contabilizado no custo de reprodução da força de trabalho. Isso quer dizer que o salário mínimo necessário para manter a força trabalhadora pode ser mais barato, já que todo o trabalho executado para garantir comida feita, roupa limpa, planejamento doméstico e até mesmo saúde mental é mantido invisível e, na maioria dos casos, gratuito. A questão de gênero também se reflete na desigualdade entre pessoas cisgênero e transgênero. Cisgênero é alguém que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer, ou seja, alguém que se identifica pela sociedade como mulher ou homem a partir de certas características biológicas, exemplo, genitália, e segue se identificando como tal. Já a pessoa transgênero não se identifica da mesma forma, transitando entre os gêneros. A sigla comumente usada para se referir à diversidade em gênero e orientação sexual hoje é LGBTQIA+, respectivamente lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis e transgêneros, queer, intersexuais, assexuais, e o símbolo de mais cumpre a função de englobar maior diversidade e até mesmo aliados na luta comunidade. A categoria queer opera como guarda-chuva para todas as pessoas que desafiam a cis-heteronormatividade. É importante ressaltar a transfobia, que também se relaciona com o capitalismo. A cisnormatividade, que é o sistema que elenca pessoas cis como normais e como normas, e que trata pessoas trans com discriminação, é útil para o capitalismo no sentido de excluir pessoas trans de várias oportunidades de trabalho, estudo e até moradia.
A lógica binária de gênero, baseada em traços biológicos da cisnormatividade, exclui, penaliza e vulnerabiliza quem não se conforma às regras de gênero, o que afeta pessoas intersexuais e não binárias. Estruturalmente, surge então mais uma categoria em que, por virtude da exclusão sistêmicas, pessoas trans se encontram em vulnerabilidade como alvo de violência e acabam aceitando empregos precários quando os encontram. Hoje, o Brasil lidera o triste ranking de assassinatos de pessoas trans e, de acordo com dados de 2019, 90% da população de travestis e mulheres transexuais utilizam a prostituição como fonte de renda. A transfobia se soma à discriminação na base da orientação sexual. A lesbofobia, a homofobia e a bifobia são expressões discriminatórias e opressoras contra lésbicas, gays e bissexuais, respectivamente. Ambientes de trabalho LGBTQIA+ fóbicos são nocivos e aumentam a pressão sobre trabalhadores LGBTQIA+. Assim, por mais que existam versões liberais de política inclusiva, principalmente em como incentiva uma cultura de consumo individual ao redor de um suposto empoderamento LGBTQIA+, feminista e racial, não significa que o capitalismo em si é capaz de ser inclusivo. Afinal, um sistema que se baseia na exploração da maioria apenas se engaja em seletividade tática para garantir nichos de consumo e aceitação. O objetivo não é a luta anti-opressão, que exige ir à raiz e confrontar o próprio capitalismo, mas a transformação de identidades em mercadorias expressa no identitarismo liberal. O mesmo pode ser dito de celebrações de mercado sobre diversidade cultural. O multiculturalismo, enquanto, em diversos cantos, a polícia segue com práticas racistas e o status legal de uma pessoa se mantém condicionado a direitos de nacionalidade. O resultado são milhões de pessoas refugiadas, deslocadas, imigrantes que são considerados ilegais, que têm direitos básicos negados e são expostos a subempregos, informalidade e marginalidade. Há também o capacitismo, cuja crítica segue marginalizada em muitos espaços. Como explica Anahy Guedes de Mello, o capacitismo consiste em atitudes preconceituosas que hierarquizam sujeitos em função da adequação de seu corpo a um ideal de beleza e a uma capacidade funcional. Pessoas com deficiência sofrem o impacto do capacitismo quando são discriminadas de acordo com expectativas externas do que devem fazer na sociedade, assim como quando são tratadas de forma idealizada como seres frágeis e inocentes que precisam de comiseração. A discriminação impede o acesso pleno de pessoas com deficiência a serviços públicos essenciais como o sistema de saúde, educação, além de empregos dignos. O preconceito cria estereótipos que contrastam pessoas com deficiência com quem seria normal, apelando a um conceito de normalidade capacitista e excludente. A idealização reduz pessoas com deficiência a exemplos de superação, o que limita sua subjetividade e segue inserindo suas experiências de vida em caixinhas definidas de acordo com a concepção capacitista de normalidade. A concepção de deficiência pertence a certo contexto histórico-social e expectativas da dinâmica social em relação ao corpo do outro. Por isso, é preciso situar também como, para o capitalismo, corpos com deficiência são considerados menos produtivos e, portanto, são menos valorizados no contexto da produção e do consumo que corpos de pessoas sem deficiência. Ademais, a adequação às demandas de acessibilidade é tratada como custo adicional,
não como custos previstos para que todas as pessoas sejam incluídas. É importante mencionar que isso é válido para os debates que abordam as pessoas com deficiência, mas também para as neurodiversas com síndromes crônicas de saúde física e mental, embora cada caso tenha suas características específicas e demandas próprias sobre acessibilidade e inclusão. Entender como o sistema capitalista se organiza em vários pilares diferentes de desigualdade é importante porque nos apresenta quem é a classe trabalhadora e levanta reflexões sobre como organizar essa classe e nutrir a consciência necessária para desafiar o capitalismo. Trata-se de reconhecer que, longe de estar restrita a homens brancos heterossexuais em cuja imagem ainda é muito frequentemente fantasiada, a maior parte da classe trabalhadora global é constituída de imigrantes, pessoas racializadas, mulheres, tanto cis como trans, e pessoas com diferentes capacidades, cujas necessidades e desejos são renegados ou deturpados pelo capitalismo. A gestão do sistema. O capitalismo não existe sem o Estado, e os sistemas de organização da exclusão que mencionei são assegurados e gerenciados pelo Estado, que, por sua vez, é uma estrutura de organização política que inclui diversas instituições que controlam uma ou mais comunidades em um ou mais territórios. O Estado não é a mesma coisa que governo. O Estado é administrado por um governo específico que, no caso de um sistema político de democracia representativa liberal, foi eleito de acordo com uma periodicidade e regras pré-estabelecidas. Governos mudam com frequência nesse sistema e a lógica do Estado é mais permanente. Estado como identidade expressa as relações de propriedade de uma sociedade e, portanto, os interesses dos grandes detentores de propriedade. Isso significa que, numa sociedade capitalista, a gestão estatal é também uma gestão do capitalismo, da maior liberdade dada ao mercado às condições materiais proporcionadas pelo Estado ao mercado. Esse último elemento se evidencia em períodos de crise, quando grandes corporações, que em geral rejeitam as regulamentações de suas atividades pelo Estado, ou a obrigatoriedade de pagar impostos, buscam o Estado para salvar suas operações de falência por meio de incentivos fiscais, perdão de dívidas, empréstimos e investimentos públicos, além de mudanças favoráveis na legislação. Baseado nesse entendimento, Marx e Engels escrevem: o executivo no Estado moderno não é senão um comitê para gerir os negócios comuns de toda a classe burguesa. Mikhail Bakunin, anarquista não marxista, descreve o Estado como uma quase-máquina, mas o fundamental é que, para sua salvação e existência, haja sempre qualquer classe social privilegiada que se interesse pela existência, e é precisamente o interesse desta classe privilegiada que se costuma chamar de patriotismo. Há bastante discussão sobre o Estado no debate marxista. No geral, o Estado no capitalismo é capitalista, mas há certo grau de autonomia. Isso quer dizer que, enquanto as regras do Estado forem capitalistas, até mesmo um governo de esquerda terá dificuldades de governar por causa dessas regras, mas não será necessariamente refém do mercado a absolutamente cada passo. A autonomia relativa do Estado implica um jogo de contradições a ser navegado enquanto o capitalismo existir. Um governo anticapitalista só conseguirá lidar com essa contradição caso se empenhe para resolver a contradição na raiz, ou seja, enfraquecendo o capitalismo por meio da oposição ao gerenciamento dos interesses da burguesia e com métodos que desbloquem o poder político para a classe trabalhadora. Como o capitalismo opera enquanto sistema global, o governo anticapitalista encontrará resistência da burguesia nacional, mas também internacional. O arranjo entre o Estado e a burguesia
é o normal da sociedade capitalista. E é por isso que partidos com projetos anticapitalistas são confrontados com a necessidade de derrubar o Estado capitalista para dar lugar a um Estado proletário como única forma de escapar dos limites de tentar governar para o povo trabalhador, mas sob pressões e regras da minoria dominante. Essa tarefa é ainda mais difícil quando identificamos os poderes do Estado para assegurar os interesses burgueses e suprimir revoltas e oposição anticapitalista em geral. Um desses poderes é o monopólio da violência oficial e legítima. É oficial por ser executada de forma reconhecida e é legítima porque é o próprio Estado que legitima ou não a existência de algo por meio da ordem e da legalidade. Não por acaso, discursos acerca de lei e ordem são com frequência conservadores, punitivistas e naturalizam o direito do Estado de agir sobre seus cidadãos e até mesmo cidadãos de outros locais. É justamente por isso que, quando uma operação policial destrói o pouco patrimônio privado de alguém em sua atividade ou até mata pessoas pelo simples acaso de estas estarem no lugar errado na hora errada, o efeito da operação é naturalizado como ossos do ofício e coisa que simplesmente acontece. Enquanto isso, do cidadão, espera-se que aceite as circunstâncias com passividade máxima, até mesmo quando a polícia é responsável pela morte de parentes e amigos tratados como um mero dano colateral. O que sobra é recorrer às instâncias oficiais da justiça, que, por sua vez, opera sob as mesmas regras da polícia, regras do Estado capitalista, em que o interesse no lucro influencia o interesse na manutenção da vida. Quando se cansam, as pessoas resolvem expressar seu descontentamento, sua indignação e sua raiva em manifestações que também estão sujeitas às mesmas regras e podem ser reprimidas pela polícia a mando do governo que se vê amparado no poder estatal. Ou seja, o monopólio da violência reproduz a legitimidade e poder do Estado que determina como, quando e onde a violência estatal deve ser aplicada. Essa é a força da coerção. No entanto, o Estado não opera somente por ela, mas por meio da produção de consentimento. O já citado Antônio Gramsci explica que o Estado busca o consenso da população em relação à ordem vigente, mas não o faz passivamente, pois o consenso pode ser e com frequência é educado. Instituições atreladas à imprensa, à educação formal, assim como à propaganda direta e até mesmo à igreja, podem cumprir um papel na educação desse consenso. Se o Estado é capitalista, interessa manter o capitalismo e, portanto, evitar desencorajar a revolta contra esse sistema. É por isso que, mesmo sob democracias entendidas nos moldes liberais de eleições representativas, separação de poderes e direitos civis e políticos que operam em sociedades capitalistas, certos questionamentos sobre o sistema são penalizados e chamados de antidemocráticos. O maior exemplo disso é a impossibilidade de questionar a supremacia da propriedade privada e dos capitalistas sem que o Estado responda com um enorme movimento de consenso e coerção. Por isso, lideranças comunistas no decorrer da história classificaram até mesmo regimes democráticos nos moldes citados como ditaduras. Não se trata de ditadura no sentido de ausência de liberdades políticas formais, como o voto e o poder de questionamento pela maioria, mas no sentido de ditadura de uma classe só, como a ditadura da burguesia. Sobre isso, Lenin explica: a sociedade capitalista, considerada nas suas mais favoráveis condições de desenvolvimento, oferece-nos uma democracia mais ou menos completa na República Democrática. Mas essa democracia é sempre comprimida no quadro estreito da exploração capitalista. No fundo, ela não passa nunca da democracia de uma minoria, das classes possuidoras, dos ricos. Ainda na concepção gramsciana,
Benjamin Fogel nos lembra que a corrupção também pode ser uma forma de governar. Quando é impossível governar somente através do consenso e a força é uma estratégia política arriscada demais. Sob o capitalismo, a corrupção deveria ser vista menos como uma atitude de exceção feita por pessoas imorais e mais como um fator sistêmico que negocia elementos privados no regime público político. A ideologia tem um papel muito importante em assegurar consenso e normalizar situações vigentes ou indicar quais alternativas são possíveis, como enfatiza Terry Eagleton. Não existe definição única e suficiente da ideologia. Ideologia possui significados diferentes e até opostos, de acordo com o debate em questão e com divergências até mesmo dentro do marxismo. A ideologia surge a partir das relações materiais e serve para afirmá-las ou contestá-las. A ideologia pode afirmar a realidade atual, mas ao mesmo tempo ser falsificadora, caso impeça que se enxerguem alternativas. Assim, produções ideológicas expõem ou escondem fatores e se relacionam com cultura, religião, valores e projetos políticos definidos. Por isso, a ideologia deve ser também analisada em relação aos interesses servidos com o avanço daquela postura ideológica. O conjunto de ideologias que operam em meio ao capitalismo cumpre um papel importante de encaminhar a consciência teórica de explorados e oprimidos para longe da consciência prática, evitando a síntese que permitiria ação informada e entendimento alinhado com a realidade concreta. Uma posição ideológica que se traduz em projeto político com bastante força em nossa era é justamente o liberalismo. Quando falo de liberal isso, liberal aquilo, é ao liberalismo, a sua história e sua complexa manifestação atual que me refiro. O liberalismo muitas vezes é associado com a liberdade, mas no debate geral pouco se questiona sobre o que isso de fato quer dizer. Parte da razão é justamente o êxito do liberalismo em se apresentar como neutro e desinteressado. Enquanto discuto liberdade no contexto da emancipação da exploração e da opressão, como fica mais evidente no capítulo seguinte, a liberdade no liberalismo não se dissocia da propriedade privada. Como aponta Domenico Lossurdo, a tradição liberal é tão atrelada à propriedade privada que grandes figuras do liberalismo também foram defensoras da escravidão e ou se beneficiaram diretamente dela. O pensador liberal John Locke afirma que todos os homens são iguais por natureza e que todo homem tem direito igual à sua liberdade natural, sem estar sujeito à vontade ou autoridade de nenhum outro homem. Mas ele limita sua própria proposição, já que considera que idade, berço, virtude, mérito, benefício, excelência de capacidades e alianças alteram a condição de igualdade. É por essa visão torta de liberdade que Lossurdo o critica. Aos olhos de Locke, os prisioneiros capturados no decorrer de uma guerra legítima por parte dos vencedores chegaram, por assim dizer, a jogar forfeited a sua vida e com isso a sua liberdade. Eles são escravos pela lei da natureza, sujeitos ao domínio absoluto e ao incondicionado poder dos seus donos. É importante chamar atenção para isso, pois o liberalismo é a ideologia dominante das grandes potências capitalistas e sua versão de democracia. Isso escancara por que perspectivas liberais servem ao capitalismo com uma visão de liberdade aparentemente sedutora, mas que naturaliza a exclusão e processos de dominação que cumprem interesses privados, tanto relacionados à propriedade privada quanto a uma concepção individualizada de liberdade. Enquanto o liberalismo político se opõe, em princípio, a formas autoritárias, ele também condiz com a dominação, desde que sirva a tais interesses. Não por acaso, em muitas potências liberais, o encarceramento e a pena de morte
convivem bem com os ideais de liberdade. Falar sobre essa coexistência é importante, pois muitas vezes ouvimos que o liberalismo e o conservadorismo são opostos ou que, quando convivem, a relação é pontual. Todavia, a figura do liberal conservador se encontra com frequência, em especial na configuração do liberalismo na economia, traduzido como menos Estado, mais mercado, e do conservadorismo nos costumes, simbolizado, por exemplo, pela ideia de uma família tradicional patriarcal com valores religiosos. Samuel Silva Borges explica que, como aponta José Guilherme Melchior, tal conjunção também pode ser chamada de liberalismo conservador, exemplificado por Herbert Spencer e Benedetto Croce, e conservadorismo liberalista exemplificado pelos Whigs na Inglaterra, combinando elementos clássicos do conservadorismo como tradicionalismo, organicismo e ceticismo político, com um liberalismo definindo o liberismo por Melchior, que dá primazia à liberdade econômica em sobre outras liberdades civis e políticas que suscitam um liberalismo mais democrático e economicamente reformista. O punitivismo promovido com vigor por liberais exemplifica esse casamento ideológico. Uma ideologia punitivista, por exemplo, normaliza o monopólio coercitivo do Estado e legitima a solução para a criminalidade e desvios do comportamento considerado aceitável naquela sociedade como punição por meio da polícia, do encarceramento, da exclusão, sofrimento e desumanização. Em certos casos, a violência e a tortura é vista como opção viável. Responsabilizar quem cometeu atos que ferem o outro e são destrutivos socialmente e pedir justiça em geral não é punitivismo. O punitivismo, como ideologia, se baseia no uso de aparatos punitivos e confunde fazer justiça com métodos de controle, vigilância, vingança e punição, assegurados pelo aparato punitivo. Se uma pessoa ou alguém próximo sofre um ato de violência, é evidente que sentimentos punitivos podem vir à tona. Todavia, há diferença entre o pedido de vingança por quem foi afetado e um aparato de justiça voltado para a punição, em vez de caminhos que poderiam alterar o cenário de violência e criminalidade. Para lidar com ideologias que geram falsas soluções e servem para legitimar o estado atual das coisas, é preciso cavar ideologias, projetos, espaços e construções diferentes. Como a dupla consciência está em conflito sob o capitalismo, a ideologia disputa rumos, mas não é total, não é absoluta, porque há a consciência prática com que podemos trabalhar. A visão de mundo que vem a partir da materialidade e se transforma em método e teoria contribui para contestar a ideologia do dominante e promover alternativas. O desafio consiste também em gerar espaço para apresentar, pautar e construir alternativas. Isso indica que o debate sobre democracia não é tão simples quanto parece. É preciso qualificar o que entendemos por democracia, e eu creio que uma forma de fazer isso seja com a discussão de casos. Um dos autores que auxilia nessa compreensão é Florestan Fernandes, em especial quando se discute democracia restrita, ampliada e socialista. A democracia restrita é essa a que Lenin se refere. Há um conjunto de direitos civis e políticos. Todavia, as possibilidades de romper com a dominação capitalista são suprimidas e o poder econômico da classe capitalista influencia diretamente as decisões políticas, seja pela influência sobre representantes políticos, seja pela lógica do Estado capitalista em proteger os interesses do mercado em nome do crescimento e do desenvolvimento. Na democracia restrita, pode ocorrer alternância de representação, o que não significa necessariamente alternância de poder.
Na democracia ampliada, há maior participação dos cidadãos com ganhos principalmente para a classe trabalhadora, e isso fortalece formas de reivindicar mais direitos sociais, políticos e econômicos. Contudo, a lógica ainda é pautada pela estrutura capitalista. Ainda há, mesmo com eleições livres, uma ditadura da burguesia, uma dominação por parte dessa classe, a qual não pode ser livremente contestada de acordo com as regras do Estado. Isso não significa, porém, que podemos abandonar o cuidado para preservar até mesmo a democracia restrita, pois mesmo a democracia liberal, nos moldes do Estado capitalista, permite mais liberdades e possibilidades de se organizar que um regime ditatorial, como já tivemos no Brasil. Mesmo assim, nos opomos estrategicamente ao limite liberal da democracia liberal, já que ela normaliza o capitalismo e visa bloquear o triunfo de uma democracia alternativa. Até mesmo a corrupção, que é muito mais que mero desvio moral, como é em geral tratada no senso comum, se vê normalizada por causa da tentativa de conciliar interesses privados com interesses gerais em uma sociedade desigual. A democracia liberal, sob os preceitos do liberalismo, varia entre um formato restrito e um formato ligeiramente ampliado, desde que a ampliação não leve a maior organização de trabalhadores rumo à democracia socialista. Trata-se de reconhecer os limites da democracia restrita, que opera dentro da dinâmica do Estado capitalista. Um Estado com interesses econômicos subordinados aos interesses econômicos da classe dominante e, ao mesmo tempo, identificar como os regimes ditatoriais do século passado na América Latina foram marcados pelo intuito em aprofundar tais interesses econômicos. Neste ponto, surge a necessidade de discutir brevemente o papel do fascismo na gestão do capitalismo. O fascismo existe como ideologia, e caso essa ideologia prospere, pode passar a existir como conjunto de características políticas de um regime autoritário. A discussão sobre fascismo não se restringe à Itália ou à Alemanha do século XX, mesmo que essas sejam referências históricas para compreender o fascismo e aprender a derrotá-lo. Leandro Conder oferece uma explicação didática sobre o que é fascismo e enfatiza que o fascismo surge em uma fase mais intensa do capitalismo, quando se faz necessário acirrar a lógica de expropriação, a fim de evitar prejuízos para grupos dominantes. Assim, o fascismo é um movimento político de conteúdo social conservador que se disfarça sob uma máscara modernizadora, guiado pela ideologia de um pragmatismo radical, servindo-se de mitos irracionalistas e conciliando-os com procedimentos racionalistas formais de tipo manipulatório. A política fascista serve ao sistema capitalista porque oferece a oportunidade de garantir o funcionamento da forma de produção e mercado sem obstáculos impostos pela base democrática liberal. O fascismo não surge do nada, mas sua semente permanece oculta em uma sociedade capitalista para que, em momentos de crise e ou oportunidade, possa brotar como alternativa reacionária. Por isso, concretamente, o fascismo se manifesta como política contrária aos interesses da classe trabalhadora, mesmo que aparente estar a favor do povo, entendido de formas diversas. Essa contradição é carregada principalmente quando o fascismo começa a aflorar, pois há uma busca por consenso para não depender somente da coerção como via de governo. Embora a alternância entre democracia restrita e democracia ampliada seja preferida por capitalistas adeptos de valores liberais sobre separação de poderes, eleições livres e direitos humanos, é importante questionar se, para derrotar o fascismo, essas pessoas favoreceriam uma política radical de esquerda ou optariam por discursos atrelados à teoria da ferradura. Como disse, o fascismo não surge do nada, mas é semeado. Portanto,
Vale examinar a parcela da elite brasileira que se alinhou às políticas bolsonaristas enquanto lhe serviam, mas pulou do barco quando percebeu a perda de popularidade do governo. Vale questionar quanto capitalistas democráticos toleram as ideias fascistas, desde que os lucros sejam garantidos e certos limites não sejam ultrapassados. Por fim, é preciso pontuar sobre a gestão do capitalismo em nível internacional. Afinal, tratando-se de um sistema globalizado, não há como negar que se manifesta de forma diferente em países distintos e que os interesses da burguesia de um país desenvolvido levam a uma dinâmica de subordinação até mesmo da mais alta elite de uma nação subdesenvolvida. Isso exige que se discuta o papel do imperialismo. Lenin descreve o imperialismo como fase superior do capitalismo. Nós chamamos de imperialismo o conjunto de políticas de expansão econômica e/ou territorial que atravessam uma relação de dominação econômica, política, cultural, diplomática e/ou militar, com o intuito de transferir valor comercialmente ou via expropriação de um território, país a outro. Intervenções imperialistas podem parecer democráticas pelo foco em consenso e relações diplomáticas, mas o imperialismo tem um longo histórico de apoio a golpes militares ou guerras declaradas. Países em situação de capitalismo dependente são alvo fácil de políticas imperialistas, as quais aprofundam a exploração de seus trabalhadores e de seus recursos naturais como formas de transferência de valor para países desenvolvidos intervencionistas. No plano internacional, entendemos que há nações onde o capitalismo está bem desenvolvido e outras onde é subdesenvolvido. Como o sistema é global, isso faz parte de uma dinâmica que muitos pensadores entendem como relação de dependência. O Brasil é um país de capitalismo dependente. Sua indústria nacional é subdesenvolvida e seu desenvolvimento econômico é atrasado e com demasiado foco em exportação de matéria-prima, o que afeta a autonomia nacional. Os grandes capitalistas brasileiros, isto é, a burguesia nacional, domina internamente, mas é subordinada aos interesses da burguesia de países desenvolvidos, em especial daqueles que se desenvolvem a partir dessa relação de dominação econômica e militar com os Estados Unidos. Para as economias imperialistas, uma relação econômica com um país de capitalismo dependente significa mão de obra barata, recursos naturais baratos e, muitas vezes, uma democracia restrita, frágil, passível de ser influenciada ou se tornar alvo de intervenção direta. Um olhar sobre o Brasil exige atenção para os interesses imperialistas, o que também nos ajuda a compreender melhor a relação de mineradoras estrangeiras com a América Latina. A forma como a Venezuela é retratada na grande imprensa e como golpes de Estado acontecem nessa região. Além disso, assim como não é possível desvincular a relação do imperialismo com o capitalismo, não é possível separar o imperialismo de sua relação com o racismo, como coloca Angela Davis ao discutir o desenvolvimento do racismo moderno no fim do século XIX. O racismo alimentava essas iniciativas imperialistas ao mesmo tempo que era condicionado pelas estratégias e apologéticas do imperialismo. O próprio encarceramento em massa no Brasil é influenciado por políticas punitivistas importadas e que colaboram com o disciplinamento dos trabalhadores, ao mesmo tempo que as raízes da criminalidade não são combatidas. Tanto fatores compõem a totalidade do desafio que encontramos. Embora alguns elementos sejam sistêmicos e outros sejam mais pontuais, eles se relacionam como se fossem
Doenças, seus sintomas e suas condições agravantes. Isso significa que é preciso tratar os problemas de forma interligada e fazer o mesmo na hora de pautar alternativas. O importante é lembrar que o que desejamos no lugar como totalidade de um mundo transformado não deve ser simplesmente a negação de tudo o que apresentei nesse capítulo, mas sua superação em uma dinâmica que é nova, mas construída a partir de onde estamos hoje.